A nossa saudação a todos. Estamos em frente à Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Rio Bonito, aqui em Irati, no Paraná. Esta paróquia que já comemorou em fevereiro seus 46 anos de atividades. Hoje é o dia 24 de julho de 2024. Nós vamos fazer um pequeno documentário, contar um pouquinho da história desta linda igreja e também desta paróquia, que tudo começou lá no ano de 1956, quando chegava em Irati o padre Venceslau Chuniewicz, padre este que era conhecido também como padre doutor, porque além de padre, ele era médico. Ele, antes de ser sacerdote, se formou em medicina na área de oftalmologia. E ele foi como missionário em vários países. Quando voltou para a Polônia, pediu aos seus superiores que gostaria de vir ao Brasil. E foi concedido este desejo a ele, e ele chega aqui no Brasil em 1956. A paróquia São Miguel era que atendia todo essas capelas que hoje pertencem a Perpétuo Socorro, como também as que pertencem hoje a São Miguel. Então era um trabalho grande, árduo, para os padres vicentinos da época, da Congregação da Missão, e o padre Venceslau se juntou ali ao vigário, que naquela época não se dizia pároco, se dizia vigário. Então naquela época o padre vigário era o padre Francisco Viersba, e quando chegou o padre Venceslau Chuniewicz, já começou a conhecer todo o território que pertencia à paróquia São Miguel, inclusive aqui no bairro Rio Bonito, ele deu especial atenção com a medicina e também então curando o corpo e a alma. Fez muitas cirurgias de cataratas, atendia o povo pobre, que este bairro, já vou falar como era este bairro lá nos anos 50, né, e 56, quando o padre chegou. Ali na rua Paulo Xisto havia a escola Tancredo Martins. Eram duas salas e entre as duas salas de aula havia um espaço. Ali, em 1957, o padre doutor rezou a primeira missa, porque ele via que dava o atendimento ao corpo, mas o povo precisava do atendimento espiritual. Celebrou a primeira missa para 5 pessoas. Mas ele não ficou desanimado, ele disse, um dia vai ser diferente. E realmente, hoje está muito diferente. O trabalho ia sendo realizado pelo padre doutor, alguns médicos, dentistas, senhoras da comunidade e também o senhor Alexandre Arema. Então, pessoas assim abnegadas que davam um tratamento especial para os pobres, para os necessitados. Aí, depois daquela primeira missa que foi celebrada ali, eles começaram a pensar, mas precisamos de uma capela. O povo precisa ter esse espaço para celebrar as missas, para louvar a Deus. Então, achou-se por bem comprar madeiras usadas de uma capela que havia sido desmontada, né, em outra cidade. Compraram as madeiras usadas e construíram uma pequena capelinha. Nessa capela começou aí a devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro todas as quartas-feiras. Além de missa ao domingo, que 2 vezes por mês era celebrada a missa, também a novena toda semana a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E assim começou a aumentar a fé, a participação das pessoas aqui desse bairro. Porque nós precisamos dizer que este bairro, ele era descampado, tinha várias chácaras, potreiros onde os animais pastavam por aí. E lá na rua Paulo Xisto que tinha um pouquinho mais de casas. Aqui eram poucas casas, não tinha as ruas traçadas, então eles se concentraram lá. Mas depois aquela capelinha começou a ficar pequena. Aí já estava no comando da paróquia o padre Félix Stefanovich. E nesse período aliás, antes desse período, aconteceu um fato que entristeceu muito a cidade e todas essas pessoas que eram atendidas pelo padre doutor. Padre Venceslau Chuniewicz falece no ano de 63.
não conseguiu ver a capelinha montada, não conseguiu celebrar na capelinha as missas. Aí deu uma diminuída naquele impulso, naquela movimentação das pessoas em construir a capela, mas quando chegou o padre Félix Stefanovich, ele deu continuidade a esse projeto. Precisamos construir a capela a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em um local, aliás, nem sabiam se ia ser dedicada a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, mas haviam as novenas toda quarta-feira. Em 1967, chegou a Irati o padre Alexandre Trostanchuk, também da Congregação da Missão, veio se juntar aos demais padres na paróquia São Miguel. E ele continuou aquele trabalho do padre doutor, atendendo aqui o Rio Bonito, especialmente ali na Rua Paulo do Xisto, onde já estava construída a capelinha. Ali começaram as celebrações de missa. Ele, juntamente com a irmã Helena Gadonsky, deram um impulso muito grande a todas as pastorais, catequese, os jovens, as famílias, tudo atendidas ali naquela capelinha. Mas o espaço era muito pequeno. Então o padre Félix Stefanovich, que era o vigário na época, ele pediu para o seu Stanislau Filos e para o seu Stefano Lepchak formarem a primeira comissão para pensarem no futuro de uma igreja aqui no bairro. Lá naquela capelinha houveram algumas festas porque precisava pagar o madeiramento e a construção daquela pequena capela. Mas daí começou a movimentação com essa primeira comissão, Stanislau Filos e o seu Stefano Lepchak e mais lideranças da comunidade. Eles começaram a pensar numa igreja. Nós precisamos de um espaço maior e construir uma igreja. Aqui no bairro Rio Bonito, nós tínhamos terrenos grandes, onde tinha potreiros, o gado andava solto por aí, e poucas casas. Mas aí eles viram que esta parte aqui, esse terreno plano, é ideal para se construir uma igreja. Mas acontece que nós tínhamos ali onde é hoje o Parque Aquático, o barreiro, porque havia a olaria Santa Terezinha. E ali, com a retirada do barro, ficaram aqueles buracos, aquela água parada, então muita umidade. Aí ficou aquela preocupação, mas construir a igreja num lugar úmido pode não dar certo. Mas veio o seu João Filipac e disse, não tem problema, o terreno é bom, podemos construir. Inclusive ele construiu essa igreja junto com a sua equipe. E essa olaria, então, tinha todo esse terreno aqui, né? Os proprietários, os sócios da olaria, eram donos desses terrenos, aonde foi comprado este terreno que começaram logo a construção da igreja. Em 1969, iniciaram a construção desta igreja. E já em 1976, ela foi inaugurada. Na época, o bispo era o Dom Geraldo Pelanda, e já em 78 decretou como paróquia. Aí precisava dos padres da diocese para atender esta comunidade e esta paróquia. Aí foi desmembrado, uma parte ficou de capelas para a paróquia São Miguel e a parte para este lado da cidade ou do município ficou para a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E os primeiros padres que vieram aqui, Padre Agostinho Rutkowski e Padre Pedro Gzelczak. Mas antes disso ainda não era decidido para quem iriam dedicar esta igreja. A princípio pensou-se em Santa Terezinha, devido à olaria Santa Terezinha, que já tinha uma capelinha ali dedicada a Santa Terezinha. Mas como a participação nas novenas de Perpétuo Socorro era muito grande, a devoção à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro era imensa aqui, de todo o povo do bairro, e vinha pessoas lá do centro da cidade também, eles optaram por dedicar esta igreja a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Esses dois padres que aqui chegaram, não tinha casa paroquial, não tinha salão de festas, não tinha nada das benfeitorias, só a igreja construída. Mas eles fizeram um quartinho lá, uma salinha para os padres, em cima da igreja. Lá eles ajeitaram um local, com muita dificuldade para eles permanecerem ali, mas
tinha dívidas ainda para pagar a igreja, a construção da igreja, tinha que construir a casa paroquial, então eram feitas festas, promoções, pedia-se ajuda para todos e conseguiram daí construir a casa paroquial. Aí já teve mais conforto, um melhor atendimento para as pessoas, tinha escritório, tinha a casa paroquial, e assim foi, pensando nas construções próximas, que são os salões, todas as dependências. Aqui teve alguns momentos assim de dificuldade, onde tinha dívidas. E uma ocasião eles fizeram uma grande festa aqui para angariar o dinheiro para pagar as dívidas da construção da igreja e também começar a construção da casa paroquial. E nessa festa chegou aqui uma autoridade, o seu João Mansur, ele era presidente da Assembleia, mas naquele momento, por algumas circunstâncias, ele acabou sendo o governador do estado. Por alguns meses ele foi o governador do estado. E ele, como era iratiense, soube dessa festa aqui na Perpétuo Socorro, compareceu na festa, conhecia bem o seu Stanislau Filos e todas as demais lideranças aqui da comissão e que estavam trabalhando na festa, e conversaram e eles falaram, olha, estamos precisando construir dependências, precisamos pagar as despesas que foi gasto com a construção da igreja. E ele disse, eu arranjo para vocês um empréstimo a juros bem baixíssimos e vocês poderão continuar construindo o que for necessário. E assim, eles fizeram esse empréstimo com poucas festas, com poucas promoções, conseguiram pagar as dívidas. E hoje temos essa linda igreja e todas as dependências que daqui a pouco vamos mostrar para vocês. Como todos sabem, quando essa igreja foi construída, não havia essas duas torres, era um outro modelo. E na época o pároco era o padre Nelson Bueno e ele ouvia as pessoas reclamarem, mas é uma igreja que não tem torres. Aí ele, juntamente com a comissão da igreja, acharam por bem fazer uma reforma. Vamos construir torres. E eis que temos aí esta fachada bonita com duas torres e o lindo ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Houve um outro fato, lá pelo ano 2000, se preparou um temporal aqui na cidade, né, mais especificamente aqui no bairro, e deu uma chuva forte e um tufão que arrancou o telhado da igreja, jogando ele lá para trás. Mas as pessoas daí diziam, mas como outras casas, nenhuma casa destelhada, nada avariado, só a igreja. Aí, depois desse estrago, a comissão toda, e juntamente com pedreiros e carpinteiros e os padres, subiram lá para ver o que houve, que este telhado foi avariado, teve uma perda muito grande na parte do telhado. Aí eles viram que no madeiramento tinha ninhos de passarinho e que umedeceu, todo o madeiramento já estava podre, toda aquela estrutura. Então foi como um aviso do céu. Precisa reformar o telhado todo, trocar todo o telhado, porque poderia cair durante alguma celebração e o que poderia acontecer não se sabe. Então foi assim um aviso dos céus para mexerem em toda a estrutura do telhado. Então foi feito um telhado novo e agora então tem toda essa segurança para a Igreja Perpétuo Socorro, que nós vamos conhecer a parte interna, que é muito bonita. E estamos aqui com o padre José Nilson Santos, que é o administrador paroquial, que vai falar um pouco sobre as atividades atuais, os trabalhos aqui da paróquia e se ele tem alguém que o ajude, além de toda a comunidade. Vamos conversar com ele. A sua saudação, padre. Muito obrigado pela oportunidade.
De fato, aqui na nossa paróquia é uma paróquia bastante movimentada. Nós temos missas finais de semana, dia de semana, praticamente todos os dias, com exceção da terça-feira. E temos também as novenas dedicadas à Mãe do Perpétuo Socorro, sobretudo na quarta-feira, em 2 horários. Temos missa e novena às 16h30 e às 19 horas. E temos uma ótima, uma boa participação dos fiéis devotos, não só aqui do bairro, mas que vêm de várias partes da cidade e às vezes até do interior, vêm celebrar sua novena dedicada à Mãe do Perpétuo Socorro. E a gente percebe, alguma missa que eu venho participar aqui, a igreja lotada, né? Sempre uma participação maciça da comunidade. E pensar que lá no passado as pessoas tímidas não tinham um local tão bonito, tão acolhedor para fazer suas preces. E hoje nós temos essa felicidade, né? De fato, né, o bairro cresceu bastante, a cidade também, e tivemos aí também a paróquia com a sua evolução material, física, as várias transformações, os vários empreendimentos, né? E hoje aqui a paróquia, esta igreja matriz, ou melhor dizendo, é um ícone aqui também de referência religiosa, cultural também aqui na nossa comunidade. É verdade, e a gente sabe que você sozinho não consegue atender todas essas comunidades e tem alguém que te ajuda também, né? Sim, nós temos aqui comigo, no momento tem o padre Alexandre Spena, que é o vigário paroquial, mas esta paróquia, ela sempre teve, graças a Deus, uma boa assistência de padres que aqui passaram, né? Só párocos aqui, eu sou o 13º da lista, e vigários, foram 25 vigários. Antigamente se falava vigário coadjutor, é aquele que ajudava o pároco, né? Então tivemos aí 25 vigários até o momento. Mas o que também não podemos deixar de frisar foi desde o início a presença dos leigos, né? Através das comissões, as diretorias, depois fomos trabalhando para a consciência de formar conselhos pastorais aqui na matriz e nas comunidades. Hoje a paróquia Perpétuo Socorro, ela se compreende, se entende como a matriz e mais 20 capelas. 20 capelas. Nós formamos então a paróquia Perpétuo Socorro, esse conjunto de 20 capelas e mais a matriz. E todas elas temos conselhos pastorais de comunidade, onde estão ali os leigos empenhados nas várias pastorais, movimentos. Ela foi crescendo também, né? No início aqui, eu acredito que teve a Associação dos Pais Cristãos, depois foi surgindo outros movimentos, né? O Apostolado da Oração, Legião de Maria, foi estruturando melhor a catequese, vieram os ministros extraordinários da comunhão, e hoje há uma grande participação de várias pastorais, forças vivas dentro da comunidade, dentro da paróquia, que faz com que ela também cresça pastoralmente, né? Junto com seus pastores. Temos diáconos daqui, que surgiram aqui desta comunidade, religiosas, muitas vocações. Temos aqui nesta igreja um ambiente muito acolhedor e inclusive foram feitas algumas reformas, alguns melhoramentos que o padre José Nilson vai nos falar. Então, de fato, aqui é uma igreja acolhedora e é também a expressão do zelo, do cuidado de toda uma comunidade, né? Nós tivemos há pouco tempo a restauração dos bancos, né? Agora estão todos bem restaurados, bonitos. Há uma harmonia muito grande dentro desta igreja. Também colocamos a climatização, ar-condicionado, que no verão aqui, com essa alteração de clima mundial, né? Nós também sentimos a necessidade de climatizá-la. Isso favoreceu também, sobretudo no verão,
uma melhor harmonia para celebrarmos a nossa fé. Depois, nós também temos toda a realidade do presbitério, com os ícones da Mãe do Perpétuo Socorro, São José, uma grande devoção a São José. Temos a Capela do Santíssimo, também a multimídia ali, para que as pessoas possam acompanhar os cantos, acompanhar todo o rito da Santa Missa, né? E poder responder, poder cantar, poder realmente celebrar, participar da Santa Missa. E aqui, neste altar, muitos sacerdotes celebraram as missas, padres estes que atendiam a comunidade. No final do documentário, nós vamos relacionar todos os padres, diáconos, religiosos, aqueles que atuaram aqui nesses 46 anos de paróquia Perpétuo Socorro. Um altar muito bonito, em harmonia. Padre José Nilson pode falar um pouquinho sobre essa mudança que houve quando foi construída a igreja, era diferente aqui à frente. De fato, nós temos um presbitério bem em harmonia, né? Revestido com as pedras, o altar, o ambão, a sede onde fica o presidente da celebração, sempre em harmonia, dentro do chamado que nós chamamos presbitério. E também acompanhado sempre, né, com os ícones ali da Mãe do Perpétuo Socorro, São José. E de fato, aqui muitos padres passaram, celebraram, bispos que aqui também vieram realizar as crismas, ordenações, e também é cultivada sempre a devoção, né? Temos adorações ao Santíssimo Sacramento toda semana, temos outros momentos celebrativos também. De fato, o presbitério, esse espaço, ele chama a atenção, né? Quando a gente entra lá pela porta principal, a cruz, ela é imponente, chama a atenção, a reverência, né? A piedade e a devoção não tem como não ser atraído, né? Por esse mistério tão importante que é o amor de Jesus ao seu extremo na cruz por nós. Eu estava até lendo um pouco sobre o quadro, né, o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Não sei se é lenda, se é verdade, mas dizem que é São Lucas que pintou este quadro, como também tem Nossa Senhora de Częstochowa, que é a padroeira da Polônia, que também diz que foi pintada por ele. São, inclusive, são semelhantes os ícones, sim. Né? São semelhantes. Ali nós vemos no ícone, do lado direito, para nós aqui, é São Gabriel, e do outro lado São Miguel Arcanjo. O ícone que tem toda a simbologia, né, onde tem Jesus, parece que pedindo a proteção de Maria, menino, né, ainda, até com a sandalinha desamarrada, né, interessante, é muito bonito esse quadro. E São José, essa devoção muito grande dos católicos para com São José, né? De fato, o ícone traz ali toda uma catequese, né? Ele traz todo um significado. O anjo apresentando a cruz, Jesus no colo de Maria se assusta com o mistério da cruz, o mistério da dor que irá passar. A sandália também simboliza ali o pecador, de alguma maneira, que está ligado, mesmo que por um cordão, mas é a nossa fé, né? E ligada a Nossa Senhora. E ela está segurando a mão do menino, né, dando consolo, ao mesmo tempo proteção, segurança, e ao mesmo tempo a mão dela aponta, os dedos aponta para ele. O olhar dela é para nós, mas a mão apontando para o seu filho. Então ela é esse porto seguro que nos leva ao seu filho. Ele para nós é o nosso perpétuo socorro, né? De todas as da nossa vida, o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse título, Perpétuo Socorro,
pode ser também traduzido como uma proteção eterna de Maria para conosco, né? Sim, é esse socorro sempre da Mãe diante das nossas súplicas, das nossas necessidades materiais, espirituais, esta Mãe sempre pronta a nos socorrer e a nos conduzir para perto do seu Filho. Muito bem, agora, Padre, para concluir, talvez você queira falar um pouco sobre as vocações surgidas aqui nesta paróquia, também a sua, assim, as pessoas que lhe ajudam, né, os diáconos, ministros da Eucaristia, todas as pastorais. Sim. Então, essa é a sua conclusão agora. De fato, a Paróquia Perpétuo Socorro aqui de Irati é uma paróquia que se destaca, né, pelas muitas vocações que surgiram e que continuam a surgir. A cidade toda, as outras paróquias, o nosso setor é um setor rico em vocações. Mas aqui falando especificamente desta igreja, desta paróquia, nós já tivemos 13 padres que foram ordenados, que saíram daqui do território desta paróquia, contando com as capelas do interior. Também tivemos outros padres do rito ortodoxo, que também saíram daqui do território. Mas nós tivemos já 13 padres, inclusive um bispo daqui, Dom Mário Spack. Também tivemos 5 diáconos, Eduardo Sidoski, dos pioneiros, que esteve desde o início, junto com a sua esposa, Dona Luísa Sidoski, e que muito aqui tem atuado, ele como diácono. Depois temos também o diácono Nelson, temos Nelson Penteado, temos o diácono Teodoro, diácono Pedro Basílio, e temos também o diácono Adnilson Batista. São 5 diáconos aqui desta paróquia. Também surgiram algumas religiosas, irmãs, algumas estão em outros países, que saíram aqui das nossas comunidades. No final vai aparecer ali o nome de todas elas, né? Também tivemos muitos ministros extraordinários da comunhão, lideranças na liturgia, na catequese, que surgiram das comunidades. Então é uma paróquia bastante ministerial, com vários ministérios. E temos aqui também, toda terça-feira, já há mais de 20 anos, a Hora Santa Vocacional. E temos assim um número bem significativo de pessoas que rezam pelas vocações. As vocações que já estão a serviço e pedindo novas vocações ao Senhor da Messe. Então, esse é um ponto assim de destaque que vale a pena a gente lembrar aqui nesta paróquia. Também gostaria de agradecer, né, o empenho da Genoveva Zambelinski, que teve essa ideia brilhante, maravilhosa, de poder externalizar, de poder trazer a público um pouco da história desta igreja, desta paróquia, com a sua realidade desde o início até o momento. Então, muito obrigado por esse empenho, esse carinho teu. Isso com certeza vai trazer também satisfação para os próprios paroquianos, mas ao mesmo tempo desejo de tantas pessoas a se aproximar, que às vezes moram até meio por perto, mas nunca se deram conta da beleza, do valor, né, da história desta igreja, e que está aqui de braços abertos, de portas abertas, para acolher a todos aqueles que têm fé e que querem se encontrar com Deus, fazer suas orações, participar da vida dos sacramentos, da vida da comunidade. Muito obrigado, Deus abençoe. Que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro abençoe o seu trabalho, também do Padre Alexandre, todas as pastorais, todas as lideranças e a todos nós. Amém. É uma longa história desta paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. 46 anos de paróquia, mas lá tudo começou lá em 56,
quando o padre Venceslau Chuniewicz, padre doutor, realizava as missas e atendimento aqui nesta comunidade. Depois veio outra liderança, padre Alexandre Torschanchik, irmã Helena Gadonski, que também impulsionaram bastante aqui a comunidade do Rio Bonito. Mas eu tive que ter o apoio de algumas pessoas, algumas informações para a realização desse documentário. O padre Anderson Espejorim, ele fez uma matéria em 1998, quando a paróquia completou 20 anos. Fez uma matéria no jornal, na Folha de Irati, a qual ele nos autorizou a utilizar. Então, de lá eu tirei muitas informações. Também conversei com o Ivo Filos, que o seu pai, Stanislau Filos, foi uma liderança aqui na comunidade. O Ivo, desde criança, acompanhava o seu pai, sabe bastante aqui da história da paróquia. Também o Gonçalino. E consultamos o livro tombo juntamente com o padre José Nilson. Então, essas informações me deram a oportunidade de contar um pouquinho da história desta paróquia. E é claro que um documentário não é fácil de realizar, porque são vários anos de história. Mas eu procurei trazer aqui, resumindo bastante, um pouquinho para que a comunidade possa conhecer. E concluindo este documentário, eu quero agradecer ao Vanderlei Luiz Arpelon, Maria Luísa Melo, Raimundo Knatkowski e Ivo Filos. Essas pessoas que patrocinaram este documentário que foi realizado pelo Nivaldo Klossowski e que estará à disposição das pessoas nas redes sociais. Que Deus os proteja e que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro os abençoe. Muito obrigado.